Nós abrimos a nossa noite prestando mais atenção no nosso futuro e no caminho que percorremos para chegarmos até ele. Bom, enfim, quem fala sobre isso e os nossos valores essenciais é esse mega escritor, best-seller, amigo como irmão, que eu admiro tanto. É uma alegria ter esse cara comigo, adoro ele. César Romão, boa noite. Como é que você está? Tá bom, meu irmão? Boa noite, Rick. Obrigado por ter vindo. Prazer imenso. Adorei tua gravata. É sua. Brincando. Separados pela cegonha, mas unidos pela vida. Unidos é verdade, né? Brothers, mas não da mesma mãe. César, no seu mais recente livro, você coloca em questão uma coisa interessante. É a pessoa e as suas atitudes ao longo da vida. Aliás, como você sempre fez, mas como é que nossas atitudes podem definir o nosso percurso na vida? É uma excelente colocação, Rony. Aliás, é uma colocação que me fazem muito. Você sabe disso, hoje eu tenho livros em 51 países, inclusive na Rússia são 8 títulos. Na Rússia, Itália 8 são títulos? 9. Você está insuportável. Então, eu converso com pessoas de 51 países hoje e as pessoas de lá têm os mesmos problemas que nós aqui discutem os mesmos temas. Inclusive os meus alunos do treinamento para a formação de palestrante, que são CEOs, executivos, esportistas que querem fazer palestra. Há muitos anos eu treino pessoas para realizarem palestras. Uma das coisas que essas pessoas mais pensam é justamente isso, o futuro. E o futuro hoje, ele não é mais passível de previsão. Ele precisa ser construído. É o que você investe nele. Se você não construir o seu futuro, você vai viver com o futuro que está disponível nas prateleiras do mundo. E normalmente o futuro que está disponível nas prateleiras do mundo não é aquele que você deseja. E uma das maneiras de você não colher o futuro que está nas prateleiras do mundo é acreditar que o sim do seu coração vale mais do que o não do mundo. Eu tenho certeza que quando você começou a sua carreira, alguém disse não para você, mas você seguiu o seu coração. Imagine se não tivesse seguido o quanto a música teria perdido. Isso é pouco, amigo não vale. César, a vida, ela pode ser conduzida pela fé. Eu acho que isso até pode, você sabe disso. Ou por qualquer outra crença, sei lá. Mas por isso muitas pessoas não depositam confiança em si mesmo e atribuem, sei lá, aquela fé chegou lá pela fé e tal. Porque precisa ter responsabilidade de viver em si próprias. Essa é a minha visão. Como é que você pode se desvincular das suas próprias decisões? A fé não é uma terceirização daquilo que você deve fazer. Bom. É muito importante você entender isso. Deus bom. pode agir por nós, mas Ele precisa das nossas mãos para dar o nó na corda. E para isto, Ele nos dá competência, livre-arbítrio, inteligência. Então é muito importante que você conte as suas dádivas e, claro, mantenha a sua fé, porque a sua fé é o telefone de Deus, quer dizer, é o contato que você vai ter para estar sempre com uma intuição no caminho do seu futuro. Agora, você não deve terceirizar, quer dizer, Deus resolve isso para mim. Você tem que, quando o problema é grande, é porque nós somos pequenos ainda para resolvê-lo. Então nós precisamos ainda desenvolver competências para resolver aquele problema quando nós achamos que ele é grande. Olha, o método proposto em seu livro é baseado em alguns princípios que tornam a pessoa capaz de traçar a sua vida. Eu só queria saber quais são eles, se você puder me dizer, e de que maneira eles são definidos. Rony, todo o nosso procedimento de vida, eu digo que ele é baseado em 2 colunas. A coluna dos valores e a coluna dos princípios. Todas as pessoas têm que um dia parar na sua vida e fazer a sua coluna dos valores e a sua coluna dos princípios. O que são os valores? Você vai relacionar ali tudo aquilo pelo qual você daria a sua vida, o qual você protegeria com a sua vida. E os princípios é a maneira com a qual você irá viver para que nunca nenhum dos seus valores seja atingido. Então, por exemplo, a sua esposa é um valor para você. Você não pode chegar em casa e quebrar um cabo de vassoura nela, tá certo? O seu filho é um valor. Você não pode chegar em casa e armar um pampeiro com o seu filho. Porque tudo que você olhar na vida, você vai ver que as pessoas que escorregaram no seu futuro, elas quebraram essa balança. Elas deixaram os seus valores serem atingidos.
E quando isso acontece, nós nos desequilibramos. E você sabe muito bem disso, né? O melhor caminho é sempre o do meio. Sem dúvida. Agora, muitas vezes, o que impede uma pessoa de seguir em frente é ter passado por uma situação muito complicada. O ser humano é desistente na maioria das vezes, né? Como é que a gente pode lidar com esse tipo de sentimento? Nós temos uma deficiência genética, nós somos mamíferos. Todo mamífero, ele é altamente condicionável. Os elefantes na África, por exemplo, fazem todo o percurso durante quase toda a vida entre a comida e a água. Quando um sai daquela rota, morre de fome ou morre de sede. Então, a nossa genética mamífera, ela é condicionável. É uma coisa que a gente tem que entender e tem que lutar contra isso. A pessoa passa por algum problema, então ela se condiciona e acha que aquilo é o fim. A pessoa passa por alguma adversidade, então lá vai a nossa genética de condicionamento mostrar que aquilo é que vai atrapalhar a vida dela. Lembra do que eu falei agora há pouco? Toda vez que você enfrentar um problema grande, que você não consegue resolver, é o contrário, é você que vai ter que crescer diante do problema. E o medo? Medo faz parte da nossa existência. O medo nada mais é do que uma força que te faz ir à frente. Siga em frente, apesar do medo. O medo é um aviso que nos mantém vivo. Você já pensou se a gente não tivesse medo de nada, Rony? Tá certo? Quanta coisa errada a gente não faria na vida? Já fazemos com medo, imagina sem medo, né? Então, o medo, ele é aquele termômetro que fala assim para você, olha, a sua temperatura está em 39 graus. Agora, você tem que seguir em frente apesar do medo. Isso é que é coragem. Coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar do medo. César, você sabe que um dos meus livros de cabeceira é Razão da Vida. Razão da Vida foi, acho que, terceiro ou quarto livro que você escreveu. Isso mesmo. E eu entendo que a razão da vida, segundo a sua teoria, que é a minha, porque eu aprendi contigo, é o sonho. O sonho e o desejo são, na verdade, as razões da nossa vida. Mas o que a gente pode fazer para transformar esses sonhos, esses desejos, numa realidade? Por onde a gente deve começar? Um sonho não termina quando a gente acorda, né? Ele apenas começa porque é acordado que você tem a chance de torná-lo realidade. O que tem acontecido muito é que as pessoas transformam os seus sonhos em pesadelos. Todo sonho, depois que você tiver o seu sonho idealizado, você deve se fazer a seguinte pergunta: quais as competências eu preciso desenvolver para realizar o meu sonho? Não dá só para sonhar. Não dá para você se olhar no espelho só e dizer assim, eu vou vencer, eu vou vencer. Não existe isso. O sonho, ele tem que estar ligado à sua missão de existência para dar certo. Por exemplo? Um médico. Qual é a missão de existência de um médico? Salvar vidas. Se você analisar, Rony, as pessoas que realizaram os seus sonhos de maneira ética, vou repetir, de maneira ética, são pessoas que tiveram o seu sonho como uma missão de vida. Você sabe que o importante do seu sonho é o quão ele vai auxiliar o mundo, é o quão ele vai auxiliar as pessoas. Aí ele se realiza. Se o seu sonho não for oferecer contribuição para o universo, dificilmente ele irá se realizar. Olha, você abre o olhar de uma pessoa para coisas, às vezes, aspectos que são difíceis de ver. Nas suas palestras você faz muito isso. Principalmente quando a pessoa é o próprio problema. Eu queria saber qual é o primeiro passo. Você falou de pessoa que é o próprio problema, é a maioria, porque tem gente que se você tirar o problema, ela fica desesperada. Ela fala, como é que eu vou viver, né? Tem que ter o problema. Porque assim, nós nos viciamos em energia, em sentimentos bons e ruins. Tem gente que se vicia também em sofrimento. A pessoa, se não estiver sofrendo, ela não está legal. Mas o caminho é sempre o seguinte. Primeiro, tem a sua coluna de valores, tem a sua coluna de princípios. Segundo, o seu sonho tem que transformar o mundo, ele tem que transformar as pessoas, ele tem que ser uma missão. Não dá para você acordar e dizer, eu quero ser rico. Não, mas e daí? Por que você quer ser rico? Tem que ter uma missão por trás do seu sonho. Terceiro, o sim do seu coração é maior que o não do mundo. E acredite no seu sonho. Por quê?
Se você desistir do seu sonho, Rony, você vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir no seu sonho, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é que vai te dar a força que você precisa no seu presente. Rapaz, você é insuportável. Eu queria falar do teu livro, O Seu Futuro Depende de Você, que eu já tenho. Conta dele. Olha, é um livro que é super atual, né, em relação ao tema. Olha como ele está bonito a capa dele. Bonita, bonita. Por que, gente? Por que esse trilho? Por que aí? pensar no... É porque o trilho simboliza, né? Tudo que a gente pensa na vida. Fala, eu vou andar no trilho, eu vou ficar no trilho, eu vou seguir esse rumo. Por que discutir o futuro, Rony? Porque é lá que a gente vai viver, só por isso. Só por isso. Nós temos que aprender a discutir o nosso futuro, porque é lá que a gente vai viver. Amanhã você estará lá. Então é muito melhor você estar num lugar que você já planejou, que você já tem estratégias, do que entrar num lugar que você não sabe o que você vai encontrar. Porque quando nós sabemos o que está do outro lado, nós nos preparamos. Toda pessoa que às vezes entra num universo e você sente que ela está despreparada, é porque ela não planejou. Ela não olhou um pouquinho, um dia lá, ou 2 dias, ou 3 dias, ou 4 dias. Então, pense no seu futuro, comece a avaliar o seu futuro, porque é lá que você vai estar amanhã. Isso já faz com que você tenha uma zona de conforto anterior, ou seja, você sabendo, né, como pode, porque você está construindo. Você falou da coluna do meio quando você entrou aqui, né? Que era, na verdade, isso, Siddhartha falava. Exatamente. Né? O caminho do meio. A última cidade. E essa história do caminho do meio. E ele também dizia que nós somos os construtores do nosso próprio destino, né? Eu concordo com você, César. Quando a gente chegar lá em cima, quando a gente nasce, Deus nos dá uma tela, um pincel. Quando a gente chegar lá em cima, a pergunta vai ser a seguinte: o que você fez com a sua tela, o que você fez com a sua tinta, o que você fez com as competências que eu lhe dei? E olha, Rony, eu quero dizer a você, aos seus telespectadores, que não acredita nessa coisa de que o seu destino está traçado. Pensa bem, gente. São praticamente 7 bilhões de pessoas no planeta, caminhando aí para 8. Você acha que Deus ia ficar quietinho, sentado na sua mesa, planejando o destino de 8 bilhões de pessoas? Né? Ele já nos deu aí o que nós precisamos para que nós possamos melhorar o mundo e sermos felizes. Irmão, muito obrigado por ter vindo. O seu futuro depende de você. Eu recomendo porque eu sou leitor desse menino há muitos anos. Acabei de dizer, inclusive, que o meu livro de cabeceira é A Razão da Vida, que esse livro ainda está nas prateleiras. Todas, é um livro que faz muito sucesso, inclusive nesses países todos que eu citei. Não precisa ler em russo, tem em português também. Obrigado, meu irmão. Obrigado. César Romão, meu querido irmão. E esse livro que você viu agora, que é O Seu Futuro, depende de você. Siga nesse trilho. Ele tem razão. Obrigado, irmão. Obrigado, beijo querido. Obrigado. Um beijo na Thaís. Será dado. Então tá. Daqui a pouquinho. Olha, porque daqui a pouquinho, por quê? Ela tá ali. Aí eu já saio daqui e já dou um beijo nela. Beijo, meu amor. Eu vou dar também. A minha maior vontade é que você continue com o Todo Ser no próximo bloco. Eu volto já já com um jantar delicioso e conselhos para mudar a sua relação. Fica comigo, você não vai se arrepender não. Até já.